Querido ancião da igreja, é um privilégio para a igreja cuidar da tarefa que o Senhor está fazendo. A igreja ama o seu trabalho e agradece pelo que o Senhor faz pela igreja e pelos irmãos da igreja. Ao lado do pastor tem a enorme responsabilidade de alimentar a grei, alimentar esse povo de Deus. E pensando nessa tarefa que tem de alimentar o povo de Deus, é que a Associação Ministerial, com apoio da administração dos campos, das uniões e da divisão sul-americana, está apresentando esse espaço de capacitação teológica para os anciãos. Os anciãos conhecem muito da Bíblia, mas nós temos o privilégio de cada dia conhecer um pouquinho mais. E nessa oportunidade, nós gostaríamos de conhecer mais um pouco com relação ao Espírito Santo. Há muitas perguntas importantes com relação ao Espírito Santo. Qual é a personalidade do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus mesmo? O Espírito Santo é uma influência? O Espírito Santo, ele realmente pode agir nas nossas vidas hoje como uma pessoa que tem interesse, que tem amor por nós, ou é somente uma influência? Algumas perguntas com relação ao Espírito Santo. Para responder essa e outras perguntas, nós temos convidado ao pastor Edilson Valiente. Pastor, muito obrigado por ter aceito esse convite. Privilégio meu. Na verdade, eu tenho o privilégio de conhecer o senhor há algum tempo e gosto muito dessa amizade que nós podemos ter. Especialmente eu agradeço porque o senhor é uma pessoa que está preocupado pelo povo de Deus, com muito amor. Falando com os pastores, eles falaram comigo que o senhor é um pai para eles. Então, eu gosto muito disso aí. Obrigado. E nessa oportunidade que nós vamos falar com relação ao Espírito Santo, o importante não é os estudos que pode ter, o importante é conhecer a pessoa do Espírito Santo. Experimentar o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo na sua vida. Verdade. Obrigado por nos acompanhar. Tem trabalhado na universidade, na igreja, cuidando da igreja, e hoje, obrigado por vir aqui para falar com os anciãos da igreja. Desejo que Deus possa abençoá-lo na apresentação da mensagem da Bíblia. Amém. Vamos pedir a presença de Deus conosco nesse momento. Bom Pai, vamos abrir a Tua Bíblia, a Tua Palavra. Precisamos que o Senhor nos ensine. Precisamos que o Senhor dê sabedoria ao pastor Edilson Valiente, ao apresentar-nos a Tua Palavra. Nós desejamos conhecer um pouquinho mais da personalidade do Espírito Santo e ver a responsabilidade que nós temos de entender perfeitamente quem é o Espírito Santo. Por favor, nos acompanha, abençoa a cada ancião que está nos acompanhando nesse momento. Amém. E permite, bom Pai, que não somente possamos entender a mensagem com relação ao Espírito Santo, mas especialmente que nós possamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. É uma honra, um privilégio falar a respeito da Trindade e do Espírito Santo. Mas também precisa-se muita oração e responsabilidade. Seriedade dentro do tema é realmente o que nós precisamos, porque falar sobre Deus requer muita atenção, muita consideração. Eu tremo e temo diante da responsabilidade que tenho. Mas antes de tocarmos sobre o tema do Espírito Santo, eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares com vocês. Elas são significativas porque nos darão
a direção para estudarmos a doutrina da Trindade. A primeira delas é a limitação da criatura em relação ao Criador. É lógico que nós não podemos, de forma nenhuma, termos um entendimento completo a respeito de Deus. A criatura, ela tem as suas limitações. É como Agostinho costumava dizer diante de um garoto que estava numa praia tentando, com um pequeno buraquinho na areia, colocar com uma vasilha todo o oceano dentro do buraquinho. É impossível nós captarmos com a mente finita, limitada da criatura, captarmos toda a grandeza, a dimensão total, a essência do Criador. É lógico que também há uma outra limitação aqui. Não existe na Bíblia nenhuma declaração realmente explícita que fale a respeito da natureza de Deus. A Bíblia, ela foi composta de uma forma muito peculiar. Ela não foi escrita para que nós tivéssemos uma compreensão a respeito de Deus. Ela foi escrita para o ser humano, para que nós conhecêssemos o caminho da salvação. E, naturalmente, nesse momento em que Deus revela o plano da salvação, Ele dá, sim, indicações da sua natureza. Devemos compreender que a Bíblia, ela também tem uma revelação que é progressiva. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a Bíblia apresenta verdades que são contraditórias umas às outras. Ou que se há uma revelação e depois uma outra, essa anterior será descartada. Não, não é isso. O que eu digo é que a revelação, ela é progressiva, no sentido de que, por exemplo, em Gênesis, nós não encontramos aqui indícios claros a respeito da segunda vinda de Cristo, como temos no Novo Testamento e temos também, especialmente no livro de Apocalipse, o livro mais adventista de todos. Outro aspecto interessante é o aspecto do antropomorfismo. Devemos ter um pouco de cuidado ao falar sobre Deus. Quando Deus fala com os seus lábios, olha com os seus olhos, quando Ele, com os seus dedos ou com a sua mão, conduz o universo, nós temos que entender que essa é uma linguagem antropomórfica e devemos ter cuidado ao falarmos a respeito de Deus. Um dos aspectos mais significativos aqui é compreendermos um pouquinho a cultura dos autores da Bíblia, a cultura judaica. Nós não podemos impor a nossa cultura ocidental, a nossa cultura grega, ou sobre a influência da filosofia grega, sobre o texto da Bíblia. Os escritores da Bíblia, eles se preocuparam mais com os fatos. Nós, hoje, nos preocupamos mais com os porquês. Portanto, eu não vou encontrar na Bíblia frases como é o Senhor? Por que que existe isso? Ou por que daquilo? Porque isso não faz parte da cultura do povo. Deus deu uma ordem a Moisés que batesse com a sua vara. E ele bateu e o Mar Vermelho se abriu. É assim que a Bíblia se revela. Fatos estão sobre porquês e comos. Outra coisa que temos que aqui colocar de forma muito categórica é aquilo que eu estou chamando de compartamentalização. A compartamentalização basicamente é assim. Algumas pessoas acham que o Velho Testamento só tem a pessoa do Pai. Depois, os evangelhos falam a respeito de Cristo. E depois, portanto, o resto da era cristã é a era do Espírito. Nós não podemos dividir as ações da divindade desta forma. Sempre a divindade esteve atuando em conjunto, como nós vamos ver. Há um detalhe importante em relação à filosofia grega. Por que falo isso? Porque a maioria das construções teológicas que são feitas sobre o tema da divindade, da Trindade ou do Espírito Santo,
são oriundas de articulações filosóficas, derivadas da filosofia platônica, neoplatônica, aristotélica, ou até de filósofos mais recentes, como Karl Marx. Portanto, devemos ter um pouco de cuidado e deixarmos que a Bíblia seja a sua própria intérprete, irmos à Bíblia, ao texto bíblico, ao invés de permitirmos que outras ideias ou filosofias, elas nos influenciem na nossa interpretação. Os adventistas do sétimo dia têm valorizado o método gramático histórico. O princípio de que a Bíblia se explica, o princípio de que a Bíblia é um todo, o Velho e o Novo Testamento se completam, que eu não posso fazer uma distinção entre os testamentos. E também, naturalmente, o contexto que a Bíblia foi escrita, o valor das línguas originais. Por que falo isso? Porque algumas pessoas dizem que as línguas originais não importam ao estudarmos a questão da divindade e em relação ao Espírito Santo. E por último, eu deixo bem claro que a Bíblia ela é revelada diante do contexto do grande conflito. O grande conflito é o tema que nos orienta à compreensão da palavra. O grande conflito não é entre Deus e Satanás. O grande conflito é entre Cristo e Satanás. E por isso, muitas vezes, nós acusamos ao texto bíblico de não ser tão explícito em relação à natureza do Espírito Santo, como foi em relação a Jesus Cristo. Notem, repito, que a Bíblia, ela trata do tema do grande conflito. Eu gostaria de rapidamente passar a vocês algumas ideias diferentes a respeito da divindade. Isso é importante porque algumas pessoas têm um conceito da divindade como se fosse um vovô permissivo e outros têm uma ideia de um Deus irado, um Deus que simplesmente está pronto a castigar. Algumas pessoas dizem que Deus é Deus e todos têm a compreensão de Deus de forma semelhante, e não é assim. Algumas pessoas têm uma ideia de um Deus totalmente transcendente, que está deslocado deste universo onde nós vivemos e não se preocupa com o mesmo aqui. Assim falavam os deístas, por exemplo. A maioria dos teólogos cristãos, os pais da igreja e teólogos mais recentes, têm um entendimento metafísico de Deus. Um Deus dissociado de tempo e espaço, um Deus que precisa, talvez, de alguns agentes especiais, um Deus que é inamovível, um Deus que simplesmente necessita de intermediários, talvez santos, para que então tenham-se acesso a Ele. Esse Deus não é exatamente o Deus bíblico. Outros pensam num Deus totalmente imanente dentro do ser humano, como os panteístas, ou então os panenteístas, que acham que Deus realmente se compõe de todos os elementos que existem na natureza. Eu vou citar o nome de um teólogo, porque esse teólogo é o considerado como o mais importante teólogo para a teologia brasileira. Paul Tillich, ele escreveu uma teologia sistemática, que foi a primeira teologia sistemática traduzida para a língua portuguesa. Nos seminários evangélicos, Paul Tillich é estudado com muito cuidado. E Paul Tillich dizia, Deus não existe. A existência é alguma coisa característica da natureza humana somente. Deus é o poder para existir. Portanto, nós devemos ter um pouquinho de cuidado em relação a esses detalhes. Outros pensam que Deus está identificado com a história. Deus vai sendo construído assim como a história vai caminhando. Os teólogos da libertação têm um entendimento a respeito de Deus desta forma. Alguns, entretanto, acham que Deus, ele também tem uma visão parcial em relação ao futuro. Portanto, ele é um Deus que conhece todas as coisas relacionadas com o passado, mas não é um Deus que tem um pleno conhecimento do futuro. E a Bíblia nos diz que Deus sabe de todas as coisas. Me preocupa bastante também aqueles que têm a ideia que podem manipular a Deus ou que podem realmente controlar as ações de Deus. Um Deus manipulável.
Hoje há no mundo evangélico alguns que acham que podem dar ordens ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir aqui e agora, eu estou pedindo que o Espírito Santo se manifeste. Essas são declarações que indicam que essa pessoa crê num Deus que ele pode, com marionete, controlar. E Deus não é colocado dessa forma. Eu gostaria de destacar que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta um Deus com equilíbrio, identificado com o tempo e espaço, embora fora do tempo e espaço, mas identificado com o tempo e espaço. A Bíblia apresenta um Deus que nós chamaríamos onimisericordioso. Ele é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de justiça. E por isso eu o chamo de um Deus onimisericordioso. Eu trago aqui uma citação que vai nos ajudar a entender, é uma citação de um livro recentemente lançado, diz assim: a maioria dos teólogos e pensadores cristãos não consegue esclarecer plenamente como acontece essa relação entre o coração humano e o Deus vivo. Talvez uma das principais razões para isso seja a utilização excessiva da filosofia de Platão, Aristóteles ou outros pensadores para descrever Deus, interpretar Paulo e Pedro e orientar o sistema teológico. Vejam, protestantes, evangélicos e católicos sobrecarregaram tanto a nossa mente com a filosofia grega que até hoje é difícil refletir a Bíblia com um olhar mais oriental, mais oral, mais judeu, mais imparcial. E eu gostaria de tentar, junto com vocês, irmos à Bíblia para descobrirmos ao Espírito Santo desta forma. Naturalmente, quando falamos a respeito de Deus, temos que olhar para os indícios que a Bíblia traz de sua natureza. Um dos aspectos destacáveis da natureza do Espírito de Deus e do Espírito Santo e de Jesus Cristo é a unidade com que eles agem. Quando Deus foi perguntado em Êxodo capítulo 3 qual era o seu nome, ele disse: Eu sou. E talvez um dos textos mais preciosos da Bíblia para declarar a respeito da unidade de Deus seja o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7, o famoso Shema. Ali, o Senhor é o único Deus. Nós temos que compreender que esse verso não está falando diretamente contra aquilo que a teologia chama de trindade. Está, em primeiro lugar, querendo destacar a divindade, o Deus de Israel, como diferente dos outros deuses. Ele é o único Senhor, ele é o único Deus. Há se destacar aqui a expressão ahad, que é uma expressão que na nossa Bíblia é traduzida por único. O único. Essa mesma expressão aparece lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 26, quando fala de que homem e mulher tornam-se uma só carne. Vejam, a ideia de único aqui, no texto de Deuteronômio, capítulo 6, não é simplesmente de ser único no sentido de não permitir pluralidade. Diferente da palavra yashid, e essa palavra ela também é citada no livro de Gênesis, quando Abraão é dito ter um filho único, era o único da sua espécie, era o filho da promessa, embora ele já houvesse tido um outro filho, Ismael, que não era o filho da promessa. Portanto, quando a Bíblia ressalta a unidade de Deus, está querendo fazer a distinção de Deus, do Deus verdadeiro, com os deuses dos outros povos, os chamados deuses. E nós podemos ver isso muito bem no primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é a chave para a compreensão de todos os outros mandamentos. Não há outro Deus senão o Deus verdadeiro. É natural que nós tenhamos que comentar a respeito da deidade. A deidade, naturalmente, está presente na palavra de Deus, como vamos ver, na relação do Espírito Santo. E a Bíblia apresenta, sem dúvida, Deus na forma trina. Gênesis capítulo 1, 26, apresenta a um Deus criando.
E quando esse Deus cria, é o Deus Elohim, é um Deus plural. Elohim é o plural de El, é uma forma que o livro de Gênesis fala a respeito desse Deus que cria. E também diz, façamos o homem à nossa imagem. Algumas pessoas consideram esse texto como sendo, talvez, aí um plural de forma majestosa, mas na realidade não é isso que está acontecendo. Eu estou tentando dizer que desde o início da Bíblia há indícios de que há um Deus trino. E isso é ressaltado em outros versos claros da palavra de Deus. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aparecem na mesma citação. O mesmo acontece em Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, versos 1 e 2. A famosa cena do batismo de Jesus também é importante, porque Cristo está nas águas, o Pai fala e o Espírito aparece na forma de uma pomba. Lá no capítulo 28, verso 19 de Mateus, temos a famosa declaração que está dentro do contexto da comissão evangélica, a declaração batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós voltaremos mais tarde a isso. Eu gostaria de destacar com vocês que a divindade, ela é uma em ação, mas existem diferentes funções dentro da divindade. Quando eu falo que Deus é um em ação, é que todas as ações da divindade são trinitarianas. Eu gostaria que isso ficasse bem claro na mente de vocês. Quem criou? Nós temos versos na Bíblia que indicam claramente que foi o Pai que criou. Textos bíblicos que declaram claramente que foi o Filho que criou. E textos que indicam que foi o Espírito que criou. Todas as ações de Deus na revelação são trinitarianas, mas cada um deles executando uma função específica. E quando se fala de função, se pensa em hierarquia. Nós temos que entender que existe uma hierarquia funcional entre os seres da divindade, mas não uma hierarquia de natureza. Cada um deles cumpre a função. Eu vou dar um exemplo mais. Quem ressuscitou a Jesus Cristo? Naturalmente, alguém pode dizer, lógico, foi o Pai. O próprio anjo disse, o Pai lhe chama. Jesus Cristo disse que ele é que daria a sua vida e voltaria a tê-la. E Paulo deixa claro, dizendo que foi o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. Até mesmo na oração. Me permitam mais um exemplo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo e o Espírito Santo intercede junto nas ações trinitarianas para que a nossa oração ela tenha certamente a atenção da divindade. Este é um gráfico que ilustra de uma forma muito simples alguma coisa que é extremamente complexa. Se você me perguntasse, pastor, explique aí, como o senhor realmente explica a essência da Trindade? Eu não sei. Eu não tenho condições de explicar isso. E por isso que eu almejo a eternidade. Porque lá nos céus, nós vamos ter, durante a eternidade, uma compreensão muito mais clara daquilo que nós temos indícios claros na Bíblia. Mas eu não sei como explicar realmente as relações que existem entre os seres da Trindade. Se eu tentasse fazer isso, talvez eu esbarraria em alguma transgressão filosófica, e eu não gostaria de fazer isso agora. Um pouquinho de história para vocês. Um pouquinho da história do Adventismo. O Adventismo é uma rejeição à teologia clássica. Os nossos pioneiros passaram por um desapontamento. Eles vinham de diferentes tradições teológicas. Eles eram originários de movimentos diferentes da igreja metodista, batista, da conexão cristã. E esses nossos pioneiros,
eles simplesmente deixaram de lado as suas tradições teológicas das igrejas onde viam e buscaram a Bíblia e somente a Bíblia. Eles aplicaram o princípio reformador sola escritura, o princípio reformador tota a escritura. A Bíblia toda tem que trazer a revelação. Eles entenderam que a revelação é progressiva e, mais, eles chegaram à conclusão de algumas doutrinas distintivas do movimento adventista. A segunda volta de Jesus Cristo, a questão da mortalidade condicional, a questão dos dons, os dons espirituais na igreja, a questão dos mandamentos, em especial o quarto mandamento, a ideia do grande conflito. Essas doutrinas distintivas é que foram proclamadas e foram anunciadas pelo movimento adventista e pelos pioneiros. Se vocês me perguntassem se alguns deles criam que o Espírito Santo não fosse Deus, como é Deus o Pai, eu diria isso é verdade. Mas no momento e com o passar do tempo, quando eles foram estudando cada vez mais a Bíblia, mudaram de posição. Destaco apenas Tiago White como um exemplo. Tiago White chega a escrever, naquilo que nós chamamos hoje de Revista Adventista, que ele não cria no Espírito Santo como sendo Deus. Mas poucos anos mais tarde, ele se retrata e afirma de forma categórica a sua crença na divindade. Hoje, nós adventistas temos plena consciência da subordinação temporal das Escrituras e da afirmação bíblica de que existe realmente uma divindade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é necessário nós sabermos a partir daqui? Se a teologia do Espírito Santo é bíblica ou pagã? Algumas pessoas dizem, não, ela tem origem pagã. Pode ser que exista algum traço de paganismo se eu for buscar a filosofia grega para interpretar a Bíblia, como fazem alguns teólogos. Mas, se eu for diretamente à Bíblia, não haverá dúvida. A teologia bíblica me diz, sim, que há um Deus trino. Eu gostaria também de destacar se o Espírito Santo é uma força, um poder impessoal, ou se é um ser pessoal. Se o Espírito Santo é divino, se faz parte da divindade ou não, e conhecer a sua obra, o que ele fez, o que ele faz e qual a sua função. Vamos destacar agora a questão da personalidade do Espírito Santo. Questões fundamentais se colocam diante de nós. O que a Bíblia fala em relação ao Espírito Santo? É ele um ser pessoal, em outras palavras, tem personalidade, ou ele é simplesmente uma força? As imagens impessoais do Espírito Santo estão na Bíblia, não há dúvida nenhuma. E não estão apenas conectadas com o Espírito Santo. Jesus disse ser a porta, o caminho, ele disse que era o pão, ele usou referências impessoais à sua pessoa. A mesma coisa é dita em relação ao próprio Pai. Portanto, há sim na Bíblia algumas imagens impessoais em relação ao Espírito Santo. Ele é o vento, sopro, ruar em hebraico, pneuma em grego. Ele é como a água, como o fogo, como a pomba, como um selo, como a chuva que é derramada, e é representado também pelo óleo. Isso não faz com que o Espírito Santo não deva ser compreendido como uma pessoa, porque são figuras, parábolas, uma linguagem simbólica que a Bíblia usa para descrever as diferentes funções do Espírito, assim como Jesus Cristo se chama o caminho, a verdade, a porta, o cordeiro. Eu vou citar agora, e vocês poderão depois acompanhar de forma clara essas passagens. Há uma lista incrível de textos bíblicos que indicam a personalidade